Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo num conjunto de fontes que traçam um panorama do Brasil agora em março de 2025. Vamos cobrir economia, segurança, saúde, sociedade, educação, meio ambiente e até o cenário internacional. A ideia é extrair o essencial mesmo, sabe? Aqueles pontos cruciais para a gente entender o momento do país. Certo? Vamos lá? Começando pela economia. Os números de 2024, pelo visto, mostraram um crescimento do PIB de 3,4%. Foi um crescimento, mas um pouco abaixo do que se esperava, né? Exatamente. E as projeções para 2025 já indicam uma desaceleração maior, algo em torno de 2%. E junto com isso, a inflação continua sendo, assim, uma preocupação constante, né? Continua. As expectativas para 2025 já estão acima de 5,5%. É um número que pressiona bastante. E como o Banco Central reagiu a isso? Então, a resposta foi elevar a taxa Selic, né? Chegou a 14,25%, uma tentativa clara de frear essa inflação. O que, claro, encarece o crédito, pode segurar mais a economia. Exato. E para complicar, ainda tem os fatores externos. As políticas comerciais lá dos Estados Unidos, com Trump, e um dólar bem alto, que bateu 5,85. Isso tudo joga mais incerteza na mesa. E internamente, alguma medida teve mais efeito? Olha, o governo tentou com um pacote de corte de gastos. Teve liberação do FGTS, mas assim, o consenso entre os analistas é que o impacto disso na economia como um todo foi meio limitado, sabe? Não resolveu a questão de fundo. Entendi. Bom, saindo da economia e indo para a segurança pública. Parece que tem reforma grande vindo aí, né? A tal PEC da segurança pública. Isso, essa PEC é um ponto central agora. Ela tenta integrar melhor as diferentes forças policiais e também dá um status constitucional para o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. E tem um ponto nela que gerou bastante discussão, que foi a permissão para as guardas municipais fazerem policiamento ostensivo. É isso mesmo? Exatamente. Isso mexe bastante com a estrutura atual. Quer dizer, permite que as guardas façam patrulhamento visível nas ruas, o que hoje é mais restrito às polícias militares. O que levanta debate sobre papéis, coordenação. Sem dúvida. Como redefinir essas funções e garantir que tudo funcione de forma coordenada, né? A PEC também amplia algumas atribuições da Polícia Federal e da Rodoviária Federal. E enquanto essa PEC tramita, o que a gente viu de ação concreta na segurança? Bom, teve a Operação Big Mobile, lá em São Paulo, que foi focada em combater roubo e furto de celulares, um problema que afeta muita gente. Sim, bastante. E também vimos investimentos continuando através do PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública. Mas, assim, tem um alerta importante no ar. Qual seria? Há sinais de possíveis cortes no orçamento da segurança. E isso poderia afetar projetos considerados importantes, como a expansão do uso de câmeras corporais pelos policiais, sabe? Aquilo que busca mais transparência. Entenda, é um ponto sensível. Mudando de área agora, vamos para a saúde. Tivemos uma notícia que surpreendeu um pouco, né? Uma queda bem forte nos casos de dengue. Sim, foi uma redução expressiva mesmo, quase 70% nos primeiros meses de 2025, se a gente comparar com o mesmo período de 2024, que foi um ano de pico. É um alívio, de certa forma. Mas é importante olhar o número absoluto também. Mesmo com a queda, os casos prováveis até março ainda ultrapassaram 500 mil. É um volume alto. 500 mil, não dá para baixar a guarda. E o que o Ministério da Saúde tem feito? Eles continuam atuando com o COEDEND, que é o Centro de Operações de Emergência, né? Distribuindo testes rápidos e também expandindo o método Wolbachia. Ah, o Wolbachia, aquela técnica com os mosquitos. Isso, que usa mosquitos com uma bactéria para tentar reduzir a transmissão do vírus. É uma frente importante. Mas a saúde não é só dengue, né? O que mais está no radar? Com certeza. Olha, a campanha de vacinação contra a gripe foi distribuída normalmente. Por outro lado, observou-se um aumento nos casos de Covid-19 em relação ao ano passado. A Covid ainda presente. Sim, e outra preocupação que tem crescido é com o VSR, o vírus sincicial respiratório, especialmente a letalidade dele em idosos. VSR? E tem vacina para isso? Tem. E, inclusive, há planos de incluir essa vacina no SUS, mas inicialmente para gestantes, para proteger os bebês logo no início da vida. Entendi. Complexo o cenário da saúde. E no campo social, o que se destacou nesse período? Bom,
Tivemos a continuidade normal dos pagamentos do Bolsa Família, que é fundamental para muita gente. E agora ele está operando com um cadastro único que foi modernizado. A promessa é que seja mais eficiente para identificar quem realmente precisa. Certo. E além dos programas, teve movimentação social também, né? Teve sim. No dia 30 de março, aconteceram atos em várias cidades do país. A pauta principal era contra qualquer tipo de anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Reacendeu o debate sobre democracia, memória. Exatamente. Trouxe de volta discussões muito importantes sobre justiça e o que esses eventos significam para o país. Falando em futuro, vamos para a educação. Teve o início de um programa novo, o Pé de Meia, certo? Isso mesmo. Começaram os pagamentos do Pé de Meia, que é aquele incentivo de R$ 200 por mês para os estudantes do ensino médio público. O objetivo, claro, é combater a evasão escolar, né? Manter o jovem na escola. É a aposta principal desse programa. E ele se conecta com outra mudança que está vindo aí na educação. Qual seria? A partir de 2025, as avaliações nacionais como o SAEB e o IDEB, que medem a qualidade do ensino, devem passar por mudanças. A ideia é ter indicadores mais detalhados, mais finos, sobre o que os alunos estão realmente aprendendo em cada nível, sabe? Ir além daquelas médias gerais. Entendi. Para ter um diagnóstico mais preciso. Agora, olhando para o meio ambiente, o Brasil está em evidência por causa da COP30 que vai ser em Belém. Sim, os preparativos estão a todo vapor e o Brasil tenta assumir um papel de liderança global, fazendo um chamado forte para a ação climática. Mas essa liderança não vem sem críticas, né? Pois é. Aí que tá o paradoxo interessante. Ao mesmo tempo que o país se projeta para sediar a COP, ele recebe críticas bem duras de fora. A revista Science, por exemplo, publicou críticas apontando inconsistências entre o discurso e a prática ambiental do Brasil. E o que eles apontam? Citam questões como o desmatamento, que continua sendo um problema, e alguns projetos de infraestrutura que são vistos como ambientalmente arriscados. E do lado das ações concretas, tem algo acontecendo. Tem. Um exemplo é uma parceria entre o BNDES e a Petrobras, um programa chamado ProFloresta Plus. O foco é investir no reflorestamento de áreas que foram degradadas na Amazônia. É uma tentativa de mostrar ação prática. Certo. E para fechar esse nosso panorama, como fica o Brasil no cenário internacional em março de 2025? Olha, a palavra parece ser equilíbrio. A diplomacia brasileira está tentando navegar num contexto global bem tenso, né? Principalmente com a guerra comercial entre Estados Unidos e China como pano de fundo. E o Brasil assumiu a presidência do BRICS esse ano, certo? Exato, assumiu em 2025. E o foco declarado é fortalecer o chamado Sul Global com ênfase em desenvolvimento social. É uma plataforma importante. E além do BRICS? O país também está trabalhando para fortalecer laços fora do bloco. Um exemplo foi a visita presidencial ao Japão, que resultou em 10 acordos de cooperação em diversas áreas. Parece uma busca por diversificar as parcerias, então, não ficar preso a um eixo só. Exatamente, uma estratégia de diversificação para ter mais opções e não depender tanto de uma única relação ou bloco econômico. Bom, então, resumindo tudo isso, o que a gente vê é um Brasil navegando em águas um tanto turbulentas, né? Tem a economia desacelerando, com inflação alta, uma reforma importante na segurança com novos papéis e desafios de orçamento, a saúde com boas notícias na dengue, mas outras doenças preocupando. Demandas sociais por programas e por justiça, né? Inovações na educação para tentar segurar os alunos na escola e essa dualidade no meio ambiente, querendo ser líder na COP30, mas recebendo críticas e tentando mostrar ações práticas. E tudo isso enquanto tenta se equilibrar num cenário internacional complicado, com a presidência do BRICS e buscando outras parcerias. É muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. E acho que a reflexão final é justamente sobre como tudo isso está interligado, né? Uma decisão na taxa de juros, afeto social, afeto ambiental, uma postura na política externa mexe com a economia interna. Verdade. Então, o grande desafio para o Brasil, ainda mais com a responsabilidade da presidência do BRICS e a organização da COP30 no horizonte, é justamente como conciliar agendas tão diferentes e às vezes até conflitantes. Como encontrar um caminho que seja sustentável de verdade em todos os sentidos? Como equilibrar todos esses pratos girando ao mesmo tempo? Fica aí a questão, né?